Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, ou até mesmo um pré-jogo do Gigante, né, com muitas informações importantes sobre o nosso Gigante da Colina. É claro, iremos falar com toda certeza sobre Vasco da Gama e Inter Miami, partida que acontece já às 9h30 da noite, mas falaremos também sobre muitas outras informações. Iremos trazer aqui neste vídeo a vocês notícias sobre o mercado do Vasco para 2023, pois além de buscar um zagueiro, um meia, um goleiro, o Vasco busca várias outras posições para compor o seu elenco nesta próxima temporada. E temos informações importantes aqui a trazer a vocês sobre Léo Jardim, o goleiro que deve ser o novo reforço do Vasco, oficializado ainda nesta próxima semana, e falaremos também sobre um zagueiro do Braga que foi procurado pela diretoria cruzmaltina, o que mostra ainda mais qual tipo de contratação que o Vasco vai querer buscar para o seu elenco. Além disso, vamos falar sobre licitação do Maracanã, uma polêmica muito grande envolvendo o governador do Rio de Janeiro e a empresa norte-americana que detém os direitos da SAF do Vasco, 777 Partners, e muitas outras informações para vocês aqui neste vídeo. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero primeiramente agradecer a todos vocês, pois hoje conseguimos enfim chegar à marca dos 84 mil inscritos. Então muito obrigado mesmo por nos ajudar a chegar nessa meta, e agora estamos aí no objetivo de chegar aos 85 mil. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, e se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, se inscreva. Você também, que está aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança e seja um inscrito no canal do Gigante Vasco. Além disso, ative seu sininho de notificação, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. E não esqueça, é claro, de deixar aqui nos comentários o placar dessa partida de hoje entre Vasco da Gama e Inter Miami. Vem respondendo muito comentário de todos vocês, então deixa aí que eu vou fazer questão de responder aos inscritos. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero começar aqui primeiramente falando sobre reforço. A gente vai introduzir falando sobre o mercado, como o Vasco vem agindo nestas últimas horas. Falaremos sobre o amistoso que teremos hoje na parte da noite e finalizaremos o vídeo com informação sobre a licitação do Maraca. Então, sobre o mercado, né? Vamos começar falando sobre aquilo que já é certo, pois hoje tivemos a informação do jornalista Luca Bendoni, um setorista aí de muita, de fato, seriedade, confirmou praticamente a negociação entre Vasco e Léo Jardim, como a gente já vem informando a vocês nos últimos vídeos. Um goleiro de muita qualidade, 27 anos, um atleta que foi titular do Rio Ave, foi titular do Boa Vista, dois clubes do futebol português, comprado pelo Lille pelo valor de 4 milhões de euros no ano de 2020. Jogador de fato bastante qualidade, mas que acabou perdendo espaço no clube francês. Ele tem o desejo de atuar mais, por isso o Vasco buscou o goleiro no mercado e, segundo informações, a negociação será em definitivo. O Vasco não está caminhando para um empréstimo, mas sim para uma compra dos direitos econômicos do jogador. As tratativas seguem acontecendo, diferente daquilo que já foi passado e a gente passou até vocês. Ainda não é algo concreto, né? Não está fechado, mas há a expectativa de que ele desembarque na cidade do Rio de Janeiro na semana que vem, aí sim, para concretizar as negociações, realizar os exames médicos e assinar o contrato. A negociação em si ainda não está finalizada, até, né, por esses últimos detalhes do contrato, dos exames médicos, mas de fato tudo indica que o Léo Jardim será mais um reforço do Vasco para 2023. E até para falar, gente, é importante a gente ver como o Vasco está agindo no mercado rapidamente sobre isso, pois não é o foco principal desse vídeo. O Vasco trouxe um grande goleiro, que é o Ivan. O Ivan é um goleiro que sempre foi a maior promessa do futebol brasileiro, se tratando da posição. Goleiro que se destacou na Ponte Preta, chegou ainda na Ponte à seleção brasileira. Um goleiro que foi titular durante todo o período de sub-17, sub-20, das categorias de base. Um goleiro que era para ser o sucessor do Cássio do Corinthians. Ele veio por empréstimo ao Vasco. Vasco assinou um contrato com o Corinthians de empréstimo com metas a serem batidas e, dependendo do número de partidas que o Ivan atuasse, no caso o Vasco ter que comprar os direitos econômicos do atleta. Ou seja, o Corinthians de fato caiu nessa armadilha, pois imaginou que o Vasco não iria trazer um outro goleiro, o Ivan seria automaticamente o titular e o Vasco tivesse que comprar os direitos econômicos do jogador. Mas o Vasco comprou o Léo Jardim, ou seja, além, é claro, do Vasco ter o Léo Jardim comprando os direitos econômicos do jogador, o Ivan
terá que mostrar serviço também para permanecer no Vasco da Gama. Então vai ser uma disputa muito interessante, uma disputa do Léo Jardim que vem para ganhar espaço no território do futebol brasileiro com o Ivan, um goleiro que tem a necessidade de atuar com seus 25 anos, quer seleção brasileira, busca, né, no caso, a camisa amarelinha. Então essa disputa vai ser interessantíssima, de dois goleiros de muita qualidade. E foi como eu falei pra vocês no meu último vídeo. Acredito que de todo esse ciclo do século XXI no geral, o Vasco nunca teve num elenco dois goleiros muito bons, né, no caso, de qualidades grandes. O Vasco já teve bons goleiros durante esse período, Elton, Martin Silva, Fernando Praz, mas sempre era um banco muito ruim. Por exemplo, na época do Fernando Praz, o nosso banco era o Alessandro, era Diogo Silva. Na época aí, também do Martin Silva, foi o melhor período que o Fernando Miguel era o banco, mas mesmo assim não eram dos goleiros do nível que hoje é Léo Jardim e também Ivan. Então, muito boa essa contratação do Léo Jardim. Finalmente temos ótimos jogadores para serem os nossos camisa 1. E sobre outras informações, né, gente? Duas. Ontem a gente já trouxe a vocês sobre o interesse do Vasco no meio-campo campeão da Copa do Mundo pela seleção da Argentina, o Papu Gomes, né? O Vasco buscou informações desse atleta que hoje é o camisa 10 do Sevilla, um dos maiores clubes do futebol espanhol, porém as negociações não andaram, um desejo mútuo, tanto do Sevilla em não ter achado um valor oferecido pelo Vasco adequado, quanto também por parte do Papu Gomes, do desejo do atleta em não jogar no futebol brasileiro. Então, o Vasco tentou, mas não conseguiu a contratação do atleta. E por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Pois mostra o tipo de jogador que o Vasco quer contratar para ser o seu camisa 10. A gente deixou bem claro que o Vasco não vai medir esforços para trazer esse craque, essa cereja do bolo, esse jogador que vai ser a peça principal, que vai fazer o time do Vasco jogar. E, além disso, a gente teve outra informação de um outro jogador que também teve o seu nome ligado ao Vasco, sondado por parte da diretoria vascaína, que foi o zagueiro Vitor Tomena. Um jogador de muita qualidade, um jogador que hoje é titular do Braga, um dos principais clubes do futebol português, e mesmo diante disso, da titularidade de um jogador no futebol da Europa, olha o nível, né, realmente desse atleta, o Vasco tentou abrir negociações com o clube de Portugal para contratar o atleta. Chegou até mesmo a perguntar valores, porém a pedida do Braga realmente não foi compatível com o valor do jogador, segundo a diretoria Cruz Maltina achou. E com isso as conversas acabaram sendo encerradas. E aí você pode fazer eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, né, que vocês podem estar se fazendo quando eu falei sobre o Papu Gomes. Lucas, por que você está falando de um assunto, de um nome, né, de um reforço, que o Vasco não vai fechar e a negociação já foi até encerrada? Pra gente ver o nível de atleta que o Vasco está buscando no mercado. É muito importante sempre a gente ter noção das movimentações do Vasco no mercado do futebol. E nesse momento o Vasco tentou a contratação de um atleta que é titular do Braga, de um dos maiores clubes do futebol português e um dos grandes da Europa, um jogador de 27 anos, um jogador que tem nessa temporada já 24 partidas, teve na última temporada 36 partidas, jogador muito consolidado. Então é esse tipo de atleta que o Vasco da Gama vai buscar para ser o titular do sistema defensivo pelo lado direito. O Vasco não vai permanecer com Miranda, o Vasco não vai permanecer com Ulisses, o Robson Bambu não será o titular da equipe. O Vasco está no mercado à procura de um jogador cascudo e experiente para ser o grande titular da zaga pelo lado direito. E no caso, o Vitor Tomena foi um dos alvos. Bom nome? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E antes, gente, de entrar aí no assunto sobre Vasco da Gama e Inter Miami, só passando um alô aqui para todos os torcedores do Espírito Santo. Pois segundo o jornalista do próprio Espírito Santo, Robson Maia, Vasco da Gama e Volta Redonda, que estará acontecendo no dia 30 de janeiro, estará sendo realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Então, fiquem ligados, ingressos devem ser vendidos em breve. Você, torcedor do Espírito Santo, terá a oportunidade de ver Vasco da Gama e Volta Redonda aí na região. Boa informação, eu estava na expectativa até de ir nesse jogo, porque eu esperava que fosse em São Januário, mas muito legal essa atitude. Vasco levando Vasco Volta Redonda, né, para o Espírito Santo, vai levar também Vasco Nova Iguaçu para o Mané Garrincha, deixando com que outros torcedores, né, que não são apenas do Rio de Janeiro, tendo essa oportunidade de ver o gigante da colina. E hoje a gente vai ver o Vasco, lá em território norte-americano. Vasco da Gama e Inter Miami se enfrentam às 9h30 da noite no DRV PNK Stadium. No caso, o estádio do Inter Miami. Um jogo importante para a gente ver como estará
a equipe. A segunda partida, o Vasco, lembrando, na última terça-feira enfrentou o River Plate, foi derrotado pelo placar de 3-0. Será inclusive o primeiro jogo em que o Inter Miami estará atuando contra um clube do futebol brasileiro. Isso jamais aconteceu na história do clube norte-americano. E a partida será transmitida, na ESPN, na Star Plus e também na Cazé TV, aqui mesmo no YouTube. Havia uma expectativa para que o Maurício Barbieri fizesse algumas alterações na equipe, como a entrada do Jair, do Ivan, do Luco Orediano, jogadores que são considerados titulares, porém não iniciaram o jogo contra o River Plate na última terça-feira. E essa possibilidade continua muito alta, porém infelizmente o Vasco vai ter um desfalque importante para essa partida. O atacante Luco Orediano, a contratação mais cara da janela de transferência do Vasco, não estará em campo nesta noite de hoje contra o Inter Miami. Motivo, uma dor. Ele vem sentindo algumas dores musculares. Segundo informações do departamento de futebol do Vasco, isso é algo normal de pré-temporada, não é nenhuma lesão que preocupa, mas por conta dessas dores iniciais, o próprio departamento de futebol do clube preferiu deixar o atleta de lado, realizando apenas alguns treinos hoje mesmo de maneira individual, para que não viesse a problematizar de fato essa dor, mas segue grandes chances de Ivan ser o titular no gol no lugar do Alexander e o Jair também titular no meio campo no lugar ou do Lucas Figueiredo ou do Zé Gabriel. Essas são as duas a principal dúvida, com relação à saída do Figueiredo ou do Zé Gabriel. O Nenê deve permanecer no time titular, mas a expectativa é que o Alex Teixeira entre no segundo tempo, diferente do que aconteceu na última terça-feira, para ser aí o camisa 10 da equipe, pois como o próprio Maurício Barbieri confirmou, o Alex Teixeira será o substituto do Nenê, ou até mesmo o Nenê será o substituto do Alex Teixeira. Tudo depende do treino, tudo depende da forma física em que o Alex Teixeira se encontrará durante esse primeiro mês aí, nesses primeiros dias de temporada em 2022. Então, por isso, o Vasco deve ir a campo, como está aparecendo aí na imagem para vocês, com o Ivan ao invés do Alex Teixeira, diferente aí da imagem do GE, Léo Pelé no lado esquerdo, no lado direito Miranda, pois o Vasco ainda não conseguiu contratar o seu zagueiro pelo lado direito, na lateral direita Puma Rodrigues e na lateral esquerda Lucas Piton, no meio campo Jair e Figueiredo ou Zé Gabriel, no meio campo, à frente dele sendo 10 Nenê, na esquerda Eric Marcos, na direita Gabriel Peck, pois o Luco Orediano não está à disposição, e no ataque Pedro Raul. Essa deve ser a escalação do Vasco para enfrentar hoje o Inter Miami. Inter Miami, comandado pelo Phil Neville, para quem não conhece, aliás, histórico jogador do Manchester United, que enfrentou o Vasco da Gama em 2000 no Mundial no Rio de Janeiro, em pleno Maracanã, e o Vasco goleou pelo placar de 3-0, golaço de Edmundo, golaço de Romário. E o próprio treinador falou sobre aquela partida que aconteceu nos anos 2000. E é a partir disso que a gente vê, meus amigos, que de fato o nosso Vasco da Gama é gigantesco. Eu não vou ficar enrolando muito não, só se liga nas palavras do Phil Neville sobre aquele confronto histórico com o gigante da colina. Neville, you have a career history with Vasco da Gama. You play against them from Manchester United at Maracanã for the FIFA Club World Cup in 2000. And I would like you to tell me if you have any memory of this match, of Rio, of the Vasco fans, and what you expect from tomorrow game. Do you know anything about the Vasco da Gama? Well, I got the most incredible memories from that game against Vasco da Gama because we played Vasco da Gama and we played in the Maracanã, and the Maracanã was the most famous stadium in the world, and when the fans were up and down, the stadium shakes. So that was a great experience. And we played against one of the greatest centre forwards, Romario. You heard of Romario, and Edmundo. Two great strikers, and it's funny because for the last week, me and my brother had probably one of his poorest ever games for Manchester United. I think he would give away all 3 goals. I think we give away all 3 goals, and we call it Fiasco da Gama because it was such a fiasco for my brother. So when this friendly was announced, I sent it straight to my brother and said, "I'm glad you're not playing in this game." So it was a fantastic experience. I love Brazilian football. I love Brazilian culture and everything that they stand for. And I think tomorrow we'll be playing up against a team that play the Brazilian way. They are brave. They attack. They have good forward players that just play free, and that's why I'm really looking forward to the game. And I've got great memories of Vasco da Gama.
Thank you, coach. Thank you. Thank you, everyone. That Thank you very much. concludes the press conference. Meus amigos, como vocês viram aí, é a partir desses momentos que de fato a gente vê a grandeza do nosso clube. A gente espera, né, que nesse momento de reformulação a gente ainda viva novamente momentos como aconteceu lá em 2000, de Vasco e Manchester United, ganhando com autoridade em cima de um gigante do futebol europeu. Vai ser difícil a gente ver aquele lindo time, né, de novo em campo hoje, principalmente contra o Inter Miami. No caso, o time que eu tô falando, né, de postura dentro de campo, vitória, com autoridade, com grandes craques. Mas a gente espera que hoje, contra o Inter Miami, o Vasco possa apresentar um bom futebol e vencer essa partida diferente do que aconteceu na última terça contra o River e conquistar sua primeira vitória em 2023. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o pré-jogo do Gigante, como você preferir chamar, e é claro, retornaremos ainda hoje com o pós-jogo do Gigante, contamos com a sua presença. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo e amanhã, além hoje do Boa Noite Gigante, do pós-jogo do Gigante, estaremos aqui também com a Corda Vascão. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.